Olha, eu recebo várias mensagens de pessoas me perguntando: Yezer, o que aconteceram com as visualizações? As minhas visualizações caíram, o que eu posso fazer para aumentá-las de novo? Então hoje nesse vídeo eu vou te ensinar a não perder mais visualização e vou te ensinar o que você precisa saber para aumentar também o seu número de visualização dentro dos seus stories. Então bora começar esse vídeo. E o que você precisa saber logo de cara que te faz perder visualização é excesso de repostagem. Sabe quando uma pessoa te marca lá nos stories, você fica repostando todo mundo? Você não deveria fazer isso, porque as pessoas elas não estão nos seus stories para assistir outras pessoas, elas querem assistir você, elas não querem ver outra pessoa. Tá, Yezer, então quer dizer que eu não devo mais repostar ninguém? Não estou dizendo isso, até porque existe uma possibilidade, né, uma chance dessas repostagens, oh meu Deus, tá difícil sair as palavras aqui, dessas repostagens te passarem muita autoridade, como por exemplo, serem provas sociais. Quando uma pessoa pegar e escrever assim: olha, o produto de tal fulano me ajudou muito, estou passando aqui para agradecer, olha, o seu serviço mudou minha vida e eu tive tantos resultados. Esse tipo de repost é legal, porque ele te atribui a autoridade. Prova social é quando uma pessoa vai fortalecer a sua imagem, né? Vai te dar autoridade, vai segurar as pessoas, né, que estão ali te assistindo, então vai dar segurança para elas. Então é isso que você tem que lembrar sempre, mas as pessoas não gostam de um monte de repost um atrás do outro. Pode olhar você mesmo, possivelmente não gosta de ficar assistindo repost, você quer assistir a pessoa dos stories. E a segunda coisa que você tem que fazer também, a fim de evitar perder visualização, é analisar suas métricas. E aí eu te falo, vai nos seus stories e sempre analise as métricas. Veja o que está tendo saída e o que está tendo próximo. Inclusive eu vou até te mostrar na prática aqui para você aprender. Eu tô chegando um pouco pro lado aqui para você ver o que está acontecendo na minha tela nesse tempo. Eu pego aqui, tô com 51 mil visualizações no meu primeiro story. Se eu pegar aqui e apertar aqui, ó, você vai ver aqui para baixo que existe próximo story saída, lá embaixo. Isso aqui são os dados que você sempre precisa se atentar para você entender quais são os tipos de posts que estão fazendo com que as pessoas queiram sair ou ir para o próximo story. Tá, Yezer, o que é sair e ir para o próximo story? Quando você sai, você literalmente arrastou o dedo, né, ou para baixo para sair daquele story. Então o que você fez? Você saiu e foi para o seu feed normalmente. Agora, quando você vai para o próximo story, quando você arrasta para o lado, ou seja, você vai consumir story de uma outra pessoa agora. Então se atente a essas duas métricas, porque elas vão te dizer sobre qual tipo de conteúdo você deve continuar fazendo e qual tipo de conteúdo você deve evitar, a fim de fazer com que as pessoas fiquem retidas, né, story após story seu. E no fim do vídeo eu também vou te mostrar que às vezes você está fazendo um monte de coisa e mesmo assim as suas visualizações não estão aumentando. E aí isso pode fazer muito sentido para você também. Então fica ligado, vai estar no final do vídeo. Agora eu quero que você lembre o seguinte: às vezes você entra dentro do seu story e você começa a consumir conteúdo ali. Só que você não assiste os stories de todo mundo. É praticamente impossível isso acontecer, a não ser que você siga 10 pessoas ou no máximo umas, sei lá, 30, 40. Aí é até possível que você assista tudo. Mas caso contrário, a não ser que você passe muito tempo na rede social, você não vai conseguir ver os stories de todo mundo. E isso acontece e baseado nisso, o que o algoritmo ele pega e faz? Ele fala assim: cara, já que as pessoas não vão conseguir assistir todos os stories de todas as pessoas, eu vou entender quais são os stories que as pessoas mais querem assistir e vou mostrar para elas, vou deixar ali nas primeiras bolinhas. É isso que o algoritmo faz. E como que ele percebe isso? A partir do seu gosto, a partir do que você está mostrando que está ficando mais tempo. Às vezes você pega um story, você vota numa enquete, aí o algoritmo pega, nossa, geralmente essa pessoa não vota muito em enquete, então quer dizer que se ela votou na enquete dessa pessoa, é porque o story dela faz sentido, vou mostrar ela mais vezes. Às vezes você responde muito o story dessa pessoa, às vezes você manda muito conteúdo para ela, compartilha muito conteúdo. Isso tudo vai mostrando para o algoritmo que você está tendo certas atitudes com essas pessoas que você não tem geralmente com a maioria. Então o que você tem que lembrar? É aquilo que é escasso. O que é? Resposta, enviar direct, votar em enquete. Essas coisas são escassas, pessoal. Então toda vez que você tiver do seu público interações escassas, você vai ter mais visualização. E aí você vai entender agora, com esse passo a passo, o que você precisa fazer para ter mais visualização. Primeira coisa, aprenda a fazer storytelling. Mas antes de aprender a fazer storytelling, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que está assistindo esse vídeo, você está com pouco engajamento nos seus stories? Responda de forma sincera para mim nos comentários desse vídeo aqui agora. Porque no final do vídeo, eu quero depois te fazer uma nova pergunta
que é se você agora sabe quais são os princípios para você aumentar suas visualizações, mas eu preciso que você vá lá responder agora, se as suas visualizações estão baixas. Eu te fiz essa pergunta porque há um tempo atrás estava com meu amigo Joel J e ele me falou que os stories dele estavam com poucas visualizações também. Eu olhei, analisei, vi o que estava acontecendo, né? E eu vi que o Joel estava fazendo muitos reposts de muitas pessoas, assim como eu já falei aqui anteriormente no vídeo. E também ele não estava fazendo com que as pessoas interagissem com os stories dele, ele simplesmente estava falando ali. Ele não fazia pergunta, ele não respondia a audiência e por aí vai. E aí eu peguei e dei uma técnica para ele. E essa técnica fez com que ele saísse de 10 mil visualizações e pulasse para 100 mil já no outro dia. E o que eu fiz? Eu basicamente apliquei a próxima dica que eu vou te dar, que é a dica das interações ativas. Só que lembra que a primeira dica eu te falei que era storytelling? Eu acabei de fazer essa mesma coisa com você. Eu te fiz uma pergunta e você possivelmente me respondeu, ou nos comentários, ou aqui mentalmente, né? Depois eu te contei uma história, eu te dei um enredo, para no final eu te mostrar o que eu fiz e apliquei no Instagram do Joel que desse esse resultado para ele, que é a segunda dica. Qual que é a segunda dica? Utilize ferramentas que geram interações ativas. O que é interação ativa? É toda vez que a pessoa sai do passivo pro ativo, mas isso é meio lógico, mas olha só. O comportamento médio das pessoas dentro de um story é passivo, ou seja, a pessoa só assiste. E ela vai assistindo story, vai assistindo. É pouco provável que a pessoa pare e compartilhe, ou responda, ou vote numa enquete. Ou numa caixinha de pergunta ela coloque alguma coisa. Então, por isso, você tem que instigar a sua audiência a querer votar numa enquete, por exemplo. Você tem que instigar a sua audiência a te mandar algo numa caixinha de pergunta. Você tem que colocar um quiz e a sua audiência tem que querer votar. Você tem que fazer uma pergunta e a sua audiência te responder nos seus stories. E por aí vai. Isso você tirou a pessoa do passivo pro ativo. E essa é uma interação escassa. Lembra que o escasso, ele vale mais. Então, ó, enquete, caixinha de pergunta, quiz, fazer com que a pessoa te responda. Essas são as interações ativas. Mas sobre a enquete, pelo amor de Deus, não vai fazer aquelas enquetes nada a ver, tipo arroz ou feijão, Toddy ou Nescau, esse negócio não faz sentido nenhum. Isso aí vai até aumentar suas visualizações, e tá difícil falar essa palavra, mas não faça isso. Por quê? A enquete ela serve para que você entenda coisas que realmente façam sentido da sua audiência. E não fique fazendo perguntas bestas só para ter mais visualização. Então pergunte o que realmente faz sentido, tá? Porque senão daqui a pouco as pessoas vão saber que você está colocando esse monte de enquete porque suas visualizações estão caindo. Então vai ficar feio para você, então toma cuidado. Quando for colocar uma enquete, coloca algo de algo que realmente faça sentido. E as enquetes elas possuem mais visualização porque as pessoas adoram ter suas opiniões requisitadas, então lembra disso. A terceira coisa é estimular as respostas da sua audiência. Tá, Yezer, mas como assim estimular? Divida os seus problemas, as suas dores, as suas fragilidades, as suas conquistas, as suas vitórias com o seu público, a fim de pedir para eles te dividirem algo daquele momento que eles estão passando também, seja uma dor, ou um problema, ou uma dúvida contigo para que você possa ajudar. A grande questão é você dar atenção para as pessoas, mostrar que elas são importantes, mostrar que você se importa com a vida delas e isso já vai mudar o seu jogo também. O quarto item é o efeito novela. E no efeito novela, eu sempre falo para você lembrar dos conceitos da novela. A novela, ela muda o cenário, ela muda a ambientação, ela tem um começo e um meio e um fim claro, ela tem personagens diferentes e quadros diferentes, e além disso, ela sempre te gera um sentimento de querer assistir o próximo episódio. Então é isso que você precisa aplicar dentro dos seus stories. Muda o cenário. Cara, não dá pra você ficar só no mesmo cenário fazendo story, porque vai ficar chato. Então, ó, gravou aqui, daqui a pouco muda, depois vem pra cá, vai mostrando lugares diferentes por onde você tá passando. Mostra o começo, meio e fim. Você acha que tá mostrando muito da sua vida pessoal, né? Só que na verdade, você vive, sei lá, 24 horas por dia, né? Na verdade não é sei lá, você vive 24 horas por dia. E cada story tem só 15 segundos. Então assim, você pode até achar que tá dividindo muita coisa, mas cada story tem só 15 segundos. E quantos stories de 15 você tá fazendo? Na verdade você acha que tá dividindo demais, quando na verdade é só uma percepção sua mesmo. Então, além de você dividir esses stories, saiba ter um começo, um meio e um fim, para a pessoa saber de onde você começou, saber quando é o meio e saber quando é o fim. Então assim, ó, sempre instigue também a audiência a querer vir nos próximos stories. Ela querer vir à noite, te assistir no outro dia, te assistir de manhã, te assistir à noite, te assistir à tarde.
Então, fale o que você vai fazer mais pra frente, para que a pessoa fique sabendo que vai acontecer tal coisa e ela fique ali presa nos seus stories para saber o desenrolar daquele episódio. Que cada dia é um episódio diferente, que você decide o jeito que você vai começar a contar. Quinto ponto, gere identificação. E você pode fazer isso de várias formas distintas. No seu dia você passa por várias coisas e que outras pessoas também passam. Então toda vez que você gerar algo que a pessoa também passa, ela se identifica. Pode ser num almoço onde você fala, nossa gente, hoje vou comer meu prato preferido. O que é? Estrogonofe com arroz. Esse não é meu prato preferido, mas pode ser o seu. E outras pessoas podem ter esse prato também preferido. E ela se identifica. O meu prato preferido mesmo é macarrão ao molho branco. Eu gosto muito desse tipo de comida. É meu prato favorito. Você pode se identificar. Só que, entretanto, essa identificação ela é muito rasa, né? Ela não é profunda. Só que se você faz várias coisas ao longo do seu dia, são vários elementos de identificação e a pessoa, às vezes, ela fica assim, caraca, tipo, ele parece muito comigo ou ela parece muito comigo. Que bacana, a gente se parece mais do que eu imaginava. E isso vai criando laços mais fortes com a pessoa que está do outro lado. Então cabe a você mostrar coisas que vão gerar identificação. Seja coisas que você já passou na sua vida, seja coisas que você gosta muito, seja coisas que você não gosta. Tipo, gente, eu não curto quando as pessoas atrasam reuniões comigo. Nossa, eu não gosto mesmo. As pessoas podem se identificar. Ou, sei lá, você falar outra coisa do seu dia, algum tipo de dificuldade, a pessoa pode se identificar. Então, lembre dos elementos que podem gerar identificação com a sua audiência, porque isso é muito útil na hora de depois, em algum momento, você vender para ela ou até gerar um laço maior de proximidade entre vocês para que essa pessoa possa te indicar para alguém que tenha interesse no seu produto ou no seu serviço. Sexta coisa, legende seus stories, porque isso vai dar mais alcance para ele, porque tem pessoas que não podem escutar em alguns momentos. E se ela não pode escutar, se ela conseguir entender o seu story através da legenda, incrível, porque ela entendeu tudo que você falou ali, sem mesmo poder te escutar. Às vezes a pessoa estava numa fila do banco, às vezes a pessoa estava no meio de um ônibus, às vezes a pessoa estava numa reunião. Isso tudo impossibilita que ela possa escutar naquele momento, mas se tiver a legenda, ela vai ficar retida ali. E se ela ficar retida, é muito bom para você. Sétimo, e não menos importante, ainda falta alguns, mas analise, estude, siga pessoas que geram muitos stories e são boas fazendo isso, principalmente pessoas que você gosta de assistir. Porque você vai começar, mas é olhar e estudando, tipo, como que ela gravou story, como que ela virou, como que ela fez uma transição, como que ela continuou esse assunto que ela falou que ia continuar, qual foi o passo a passo. Quais são as linhas editoriais, né? Ela faz caixinha de pergunta, ela coloca enquete, ela fala da vida dela, como que ela encaixa tudo isso? Isso vai te ajudar a te dar um norte, principalmente se forem pessoas do seu mesmo segmento. Oitava dica, faça stories ao longo do dia para que você possa alcançar pessoas distintas. Às vezes tem gente que gosta de consumir mais stories de manhã, tem gente que gosta à tarde, tem gente que gosta à noite. Quando você posta em momentos distintos do dia, você pode aparecer com mais facilidade para essas pessoas, tanto a pessoa ali de manhã, da tarde e à noite. Por quê? A sua caixinha, sua bolinha, né, ali dos stories vai ficar voltando lá para frente das pessoas. E se essa pessoa estiver ativa ali à tarde, ela pode ver sua bolinha e até querer te assistir, né? Então, sempre pense em espaçar os seus stories de manhã, de tarde e de noite para que você alcance uma maior parcela do seu público, da sua audiência. Nona dica. Use o antes e depois a seu favor. Eu fiz uns stories de antes e depois, vou até colocar aqui para você ver também, ó. Olha só, eu fiz esses stories aqui, ele tá assim e aí eu falo pra pessoa, toque para arrumar. E aí ela toca. Só que aí ela vê que tá tudo arrumado e ela entra nesse vício, né, de ver o que saiu, o que ficou, o que alterou. E ela fica nisso, de tocar pra frente, tocar pra desarrumar, tocar pra frente, tocar pra desarrumar. Isso faz com que ela fique mais tempo retida no meu story e isso é muito bom. Porque vai mostrar para o algoritmo que eu estou relevante, que eu estou fazendo as pessoas ficarem mais tempo ali. Então você pode usar isso a seu favor. Às vezes é uma mesa desarrumada, às vezes é como você chega na sua empresa e como você sai, né? Só que você sempre tem que lembrar que essa foto ela precisa ser tirada no mesmo take, para que seja exatamente o antes e depois, mude poucas coisas, né? Então essa é uma boa dica para você aplicar e que vai fazer as pessoas ficarem mais retidas também dentro dos seus stories. E aí, eu já fiz muita coisa nos meus stories e mesmo assim eu não tive mais visualizações. O que pode ter acontecido? Primeira coisa, deixa eu te explicar aqui, essa luta ela é muito injusta. Por quê? Você concorre com os amigos das pessoas que te seguem, você concorre com as pessoas que ela idolatra, né, os ídolos dela, e você concorre também com as pessoas que ela gosta muito, que admira, né, que não é ídolo, mas que ela gosta muito, pessoas próximas dela do ciclo social. Às vezes uma mãe, uma tia, às vezes até uma paquera, né? Pô, as pessoas fazem muita paquera dentro do Instagram.
e só depois vem você gerando conteúdo muitas vezes ou vendendo produto. Então na linha, né, do algoritmo de entrega, você está lá para baixo. Então é injusta essa luta. Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa, muitas pessoas entenderam que elas têm que estar nos stories de alguma forma, porque o story ele gera conexão, ele é o meio do funil, é a parte mais importante para que a pessoa chegue na venda depois. Então uma vez que todo mundo entendeu isso, mais pessoas estão gerando stories. Pessoas do seu segmento, pessoas que não são do seu segmento, mas muitas pessoas gerando story, isso vai fazer com que a concorrência seja maior. Então, mais pessoas produzindo, são mais daquelas bolinhas lá para as pessoas poderem assistir. E aí a pessoa vai ter que, cara, qual eu vou assistir? Tem tanta gente aqui, e aí ela vai ficar só com os que ela mais gosta definitivamente, né? Porque ela não vai ter tempo para assistir tudo, ela vai ter que selecionar. Por isso que você também pode perder engajamento no longo desse tempo. E terceira coisa, não menos importante, as pessoas vão enjoar de você. Saiba disso, elas vão enjoar em algum momento. Principalmente se você tem seu Instagram há muitos anos. Porque as pessoas elas já ficaram tanto tempo com você que elas falam, cara, já consumi tudo daqui, agora eu preciso consumir outras pessoas. E aí você vai ficando de lado, a pessoa vai meio que te esquecendo. É normal isso acontecer, não tem nenhum erro nisso. Por isso que você tem que crescer em número de seguidores. E aí você já deve ter visto um fato que acontece muito, né? Que às vezes a pessoa tem 100 mil seguidores, aí ela tinha um engajamento X. Aí ela vai para 300 mil seguidores e o engajamento é muito semelhante ao que era antes. Isso acontece porque tem muita gente entrando, mas também tem gente se enjoando, tem gente saindo, tem gente que não acompanha mais. Então isso pode acontecer. Por isso que quem tem muito engajamento são aquelas pessoas que crescem muito. E por isso que eu sempre indico, você tem que crescer. Porque as pessoas vão enjoar de você, elas vão encher o saco, elas vão parar de engajar. E você precisa de novas pessoas chegando para que a sua entrega, o seu engajamento, ele continue aumentando. Se preocupe com isso. Bom, gente, esse é o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever. E se você também gostou, não esquece de deixar seu like, que vai me ajudar esse vídeo chegar para mais pessoas.